aula de hoje a gente vai falar sobre validação de formulários como uma das bibliotecas aqui de validação de formulários para o JavaScript que eu mais curto. Eu realmente gosto dessa biblioteca porque, cara, ela deixa as coisas muito simples na hora que a gente estiver validando os formulários. Olá, Dev! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de React, Material UI e TypeScript. Dev, nessa aula a gente vai falar sobre validação de formulários, finalmente. Nas aulas anteriores aí, se tu te lembrar bem, a gente construiu ali toda aquela parada com onform, inputs de validação, layout grid, salvamos os nossos dados lá no back-end, construímos o hook customizado para o onform para poder ter aquela função de salvar e fechar funcionando perfeitamente de forma simples. Então nessa aula a gente vai se aprofundar e ver como é que faz toda essa parte de validação de formulários. Então, o cara não preencheu o campo. Pô, vamos ver como é que a gente mostra um erro para ele. O cara colocou menos caracteres do que devia no formulário. Vamos aprender a validar isso também. Tinha que ser numérico, tinha que ser regex, tinha que ser, sei lá, qualquer coisa. Tudo isso a gente vai ver nessa aula, porque essa biblioteca que eu vou te passar aqui, na hora que a gente estiver desenvolvendo, cara, ela é sensacional para esse tipo de coisa. E outra, não sei se alguém aí, se você aí do outro lado curte desenvolvimento de back-end, mas eu, quando faço desenvolvimento lá do back-end da aplicação, em Node.js, é claro, eu utilizo essa mesma biblioteca para validar os dados que eu estou recebendo no back-end. Ou seja, a gente tem essa biblioteca que eu vou te passar, ela pode ser utilizada tanto no front-end quanto no back-end também. Porque tu pode construir a mesma validação no front-end, tu só dá um Ctrl+C, Ctrl+V lá no back-end. E os dois passam a respeitar. Se tu não tá sabendo, né, o front e o back, no front tu tem que ter essa validação dos campos, né, para tu dar uma resposta mais rápida para o teu usuário de que o campo tá errado ou coisa do tipo. Mas, por exemplo, se tivesse chamando de uma API, né, o teu back-end também deveria ter uma validação, né? E essa biblioteca que eu vou te passar, ela consegue fazer isso. É claro, nesse nosso back-end aqui do curso, a gente não vai ter isso, né? Não vai ter validação do back-end porque a gente está usando o JSON Server, tá? Embora o JSON Server a gente pudesse adaptar ele ali com os arquivinhos JavaScript para ele poder ter validação também. Mas assim, não é o caso, tá? Esse curso ele é focado no front-end. Numa próxima oportunidade eu mostro como fazer isso no back-end, beleza? Bom, se tu já é um inscrito aqui de longa data no canal, não se esquece, já dá um joinha nesse vídeo. Claro, se tu não é inscrito ainda no canal e já acompanha de longa data, né, também dá um like e se inscreve, aproveita para se inscrever no canal. Agora, se tu é aquela pessoa aqui que veio só pelo título, validação de formulários no React, não sei o que, cara, saiba o seguinte, essa aula aqui é apenas uma de mais de 35 aulas que a gente já tem falando sobre React e Material UI, entendeu? Inclusive a gente está fazendo validações com Form, tem vários recursos, né? React e Material UI é apenas um detalhe, vamos dizer assim, nesse projeto inteiro. Então eu acho que vale a pena tu ir aqui na descrição desse vídeo e clicar e assistir a playlist inteira que a gente tem, né, desse curso. Eu acho que tu vai curtir bastante. Tem uma série de conceitos, todo o layout, enfim, um monte de coisa que eu te passo aqui e te mostro como desenvolver na prática, tintim por tintim. Então acho que vai valer a pena aí pra ti, tá? Mas tudo bem, se tu quiser só assistir esse vídeo, desde que tu se inscreva no canal e dê um like nesse vídeo aí, a hora que esse vídeo ele agregar conteúdo para ti, né? Tu vê que essa validação de formulário aqui realmente adicionou e eu vou passar a utilizar ela tanto no front quanto no back ou só no front, não sei. A hora que tu sentir que esse vídeo aqui tá te agregando conteúdo, cara, dá um like nesse vídeo e compartilha com mais pessoas aí para ajudar essas pessoas também, né? Quando um conhecimento ele é bom, a gente tem que compartilhar para os outros, não adianta ficar só para nós, né? Mas enfim, vamos lá, vamos pro vídeo, vamos ver qual é que é a biblioteca, como é que a gente desenvolve com ela, como é que se utiliza e tudo mais. Bom, primeiro de tudo,
Vou vir aqui no meu cadastro, né? Eu já estou com o cadastro rodando aqui, página inicial, pessoas. A gente já consegue editar um registro. Percebe que eu tenho aqui, ó, Carlos Silva, já carregou o registro para nós, né? Então, qual é que é o problema que a gente quer resolver aqui? É a questão de validação realmente dos dados, né? Porque, olha só, vou apagar o Carlos, vou deixar em branco, vou clicar em salvar. Percebe que ele deu uma piscadinha rápida aqui, né? Mas ele salvou o registro. Se eu der um F5, por exemplo, que ele vai carregar o dado de novo, percebe que o dado veio vazio, né? Veio uma string vazia. Então, esse tipo de coisa a gente não pode permitir aqui dentro. A gente tem que garantir que esse tipo de coisa não aconteça, né? Como é que é uma das formas que a gente pode fazer isso? Vamos lá, eu vou vir aqui dentro de pages, pessoas, detalhe pessoas. Eu tenho aqui, ó, o meu handle save, beleza? Ah, eu já estou rodando a aplicação com o mock dela, tá? Eu vou fechar o terminal para não atrapalhar a gente. Vou minimizar o explorador de arquivos também. E aí, vamos lá, a gente tem o handle save aqui dentro, que recebe os dados lá do Unform. Isso tu já está acostumado, tá? E beleza, a gente faz um if se é nova ou se não é, mas um detalhe, independente do cenário, se é nova ou não, a gente quer salvar, quer verificar se o dado ele é válido, né? Se não está um campo vazio, com poucos caracteres, numérico onde deveria ser texto, esse tipo de coisa, tá? E uma das formas, então, da gente poder fazer isso seria até mesmo um if, tá? Então, daria para colocar aqui, por exemplo, dados, ponto, nome completo, ponto, length. Se o length for menor que 3, por exemplo, tá? Menor que 3, significa que tem poucas letras lá dentro do nome completo. Então a gente poderia fazer uma validação desse jeito, tá? E aqui, ó, a gente pode, se cair nessa condição, né, então do nome ser muito pequeno, eu posso fazer um return, e nesse return eu não executo o que está abaixo dele, né? Então eu impeço que o registro seja salvo de fato no banco de dados. E aí, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o form ref lá do unform, ponto current, ok? Ponto set field error. Ó, a gente consegue setar um erro para um campo específico lá do nosso formulário. Qual é que é o campo específico? É aqui, ó, o nome completo, ok? Para input de nome completo, ó, primeiro parâmetro do set field error é o field name, set field name, e o segundo parâmetro é o próprio erro, né? É a string de erro. Então eu posso dizer aqui, ó, o campo precisa conter, ou melhor, o campo precisa ser preenchido. Ponto. O campo precisa ser preenchido. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Tá dando erro ainda. Ele só tá demorando para atualizar. Fechou, atualizou. Então, ó, olha só o que vai acontecer. Quando eu vir no navegador de volta, vou tentar salvar o nome completo. Salvei. Ou melhor, tentei salvar, né? Vê que ele até ficou carregando aqui porque a gente não configurou o nosso sloading lá para ele trocar para falso. Mas tu percebe que a input ela já ficou travada, né? Eu vou atualizar aqui, ó. E aqui dentro eu vou colocar o set loading, sets loading, para ele passar falso aqui para nós, tá? Então isso aqui é uma das formas que a gente tem para poder validar o nosso registro, né? Então percebe que já apareceu o campo, a input está vermelha, né? Isso tudo simplificado graças ao Material UI. Se tu lembrar, quando a gente construiu a nossa vText Field, a gente configurou lá, né? Colocamos proform e informar esse erro para nós aqui. Então é isso, olha, valida o erro. Vou digitar alguma coisa, percebe que a mensagem de erro já sumiu conforme a gente configurou lá no onKeyDown, né? Mas eu vou apagar de novo aqui, ó, e vou clicar em salvar. Vou tentar colocar então 2 caracteres, ou ainda é menor que 3. Tentei salvar, ó, o campo precisa ser preenchido. Aqui dava para melhorar a mensagem de erro, etc. Mas não vamos se aprofundar muito nisso, porque a moral não é essa, tá? Isso aqui é uma das formas que dá para fazer. Só que já pensou se tu tivesse que fazer isso para, sei lá, 20, 30 campos? E aí, tipo, tudo bem, verificar tamanho é ok, não é o fim do mundo. Mas se tu tivesse que verificar que é um número, que é um numérico, se tivesse que verificar se tem uma máscara correta de CPF, por exemplo, né? O CPF é o documento aqui do Brasil, para quem assiste esse vídeo de fora.
né, a identificação aqui da pessoa. Se tivesse que, sei lá, qualquer outro número, o número de telefone, por exemplo, tivesse que verificar que tá com a máscara correta no número de telefone, ou a quantidade de caracteres correta. Cara, vai ficar muito complexo. Olha quantos else if tu teria que fazer aqui. E, sinceramente, do meu ponto de vista, isso aqui não é viável, tá? Fazer isso. Eu vou até apagar aqui porque não vale a pena. Tá bom? A gente perder tempo fazendo isso é um tipo de validação burra. Talvez tu fazer isso, sei lá, para uma exceção muito específica e tal, até tudo bem, porque é bem mais simples, né? Mais prático até do que utilizar a biblioteca. Mas agora vamos então à tal da biblioteca. A biblioteca que eu quero passar para vocês é a biblioteca chamada IUP. Ó, só colocar aqui IUP com Y. IUP, vamos colocar aqui validation. IUP validation. Então, ó, tem aqui no npm mesmo. Se a gente der uma olhada aqui dentro, a gente vai ver que aqui dentro mesmo, né, a gente já tem toda a documentação da biblioteca. Então é só rodar aqui um yarn add IUP, ok? E já vai instalar a biblioteca. Então tá, como é que funciona essa biblioteca? Aqui embaixo tá ó, o usage da biblioteca. Esse usage funciona do seguinte: importa a biblioteca com o IUP e aí tu cria um esquema de validação, tá? Como é que funciona esse esquema? Um esquema, tu pode dizer que tu quer validar um objeto, ok? E aí tu define um shape para esse objeto. Como é que é o shape do objeto? O shape vai ser nome, por exemplo, né? Aqui, idade, e-mail, website, created on, esse tipo de coisa. Ou seja, tu consegue definir todos os atributos que vão ter dentro do teu objeto que tu vai querer mandar para o banco de dados, no nosso caso. E aí tu pode dizer o seguinte: nome. Nome tem que ser string, não pode ser numérico. E é obrigatório, tem que preencher. Idade tem que ser numérico. É obrigatório também, tu tem que preencher. E tem que ser um número positivo e inteiro. Se ligou aqui na coisa toda? Ou seja, tipo, em duas linhas a gente consegue definir uma série de validações que se a gente fosse fazer com if, cara, ia demorar, sei lá, quanto tempo. A gente ia ter que testar se funcionou a validação. Enfim, muito complicado, né? Aqui a gente só define esse esquema de validação e depois aplica a validação. Então, ó, esquema is valid. Então, ó, aqui vai ter, pode passar o objeto, então que tu quer validar com os dados, né? E aí no then tu tem a resposta se é válido ou não. Vamos lá, vamos adicionar essa biblioteca no nosso projeto e vamos ver como é que ela funciona aqui na prática. Vou voltar para o Visual Studio Code, vou abrir uma aba do terminal aqui, criar uma aba em branco aqui e vou passar yarn add e up. Simples assim. Vou esperar ele instalar e eu já volto aqui. Show! O IUP está instalado aqui agora. Vou fechar essa aba do terminal. Vou fechar o terminal agora. E, ok. Como é que a gente vai fazer então? Primeira coisa, vocês lembram lá, a gente precisa criar um esquema de validação. Qual é o esquema de validação que a gente quer criar? A gente quer criar para o nosso form data, ou seja, aqueles dados que vão ser enviados para o nosso back-end. Show! Então, vamos colocar aqui em cima, ó, eu vou definir uma const e eu vou chamar de form validation schema. Eu gosto de chamar assim porque daí eu deixo bem claro que é o esquema de validação do formulário. Mas beleza, vamos lá. A gente precisa então aqui em cima ó, fazer o import asterisco as IUP from IUP. Beleza? Só isso aqui já vai ser o suficiente para a gente ter acesso a todos aqueles recursos lá do IUP. E aqui embaixo, então, antes da gente definir o esquema de fato, a gente precisa fazer o seguinte, ó. Colocar aqui iup.schema of. O que é? É o esquema do iForm data. Ou seja, a gente está dizendo que esse esquema é um esquema de validação desse objeto aqui, dessa nossa interface. Percebe que as coisas começam a se encaixar aqui e começam a funcionar muito melhor? Beleza, nesse esquema de validação aqui vai ser igual a iup.object.shape, ponto e vírgula. E aí, olha só que interessante. Dentro desse shape aqui, a gente pode passar um objeto e aí percebe que aqui, ó, o shape, ele tá reclamando. Ele tá reclamando porque a gente não passou os parênteses aqui, ó, no objeto, tá?
Isso aqui tudo são funções, tá? Isso aqui o pessoal costuma chamar de builder pattern, né? Que é o padrão aqui de construção que o Yup ele está utilizando. Então tu percebe que eu tenho o Yup, eu tenho o objeto, que é uma função. Essa função vai retornar uma série de outras funções, como por exemplo o shape, né? Enfim, mais ou menos isso. Não vou me aprofundar nisso porque não interessa muito agora, tá? Mas percebe uma coisa interessante, que a nossa constante aqui, ó, ela tá dando erro, porque um dos erros, né, um dos avisos que ela tá dando é que ela não está sendo utilizada, mas isso a gente resolve depois. Só que ela tá dando outro erro aqui, ó, que o object schema é um monte de coisa. Mas o que que ele quer dizer? Que o nosso esquema que a gente está devolvendo, ele não é compatível com a tipagem que a gente está passando aqui. Ou seja, esse esquema com as chaves vazias não é compatível com a nossa interface que eu preciso dos teus atributos. Então, aí de novo, a grande vantagem do TypeScript. Se algum dia a gente mudar os dados do formulário e não alterar o nosso shape aqui, ele vai dar pau, ele não vai aceitar a tipagem, tu vai ter que alterar. Né? Às vezes pode parecer chato, mas isso é bom porque o cara evita de levar problema para produção. Vou quebrar a linha aqui dentro do nosso shape, vou dar um Ctrl espaço aqui para ele me dar um autocomplete e tu percebe que eu já tenho exatamente os campos que eu quero definir a validação para eles, ok? Então vou começar aqui pelo nome completo, dois pontos, e aí sim, ó, vai ser yup.string.required.min3. O que que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o meu campo de nome completo ele tem que ser uma string, é obrigatório preencher ele e a quantidade mínima de caracteres que eu quero dentro do campo é 3. É 3 caracteres. Então, ó, eu vou passar a vírgula, eu vou duplicar isso aqui ó, duas vezes, porque daí eu já passo para o e-mail aqui, e aqui embaixo eu passo para o cidade ID, ok? Para simplificar a coisa toda. E no e-mail, o que que eu vou fazer? Ó? No e-mail eu não vou dizer que tem um tamanho máximo, um tamanho mínimo de caracteres, né? Mas eu vou dizer o seguinte, que tem que ser um e-mail. Ou seja, tem que ser um e-mail válido, tá? O Yup já tem isso. Tem que ser uma string obrigatória e um e-mail. Se eu deixar o mouse em cima, percebe que eu já consigo ter uma ideia aqui de mais ou menos como é que ele aplica essa validação aqui, uma ideia da tipagem. Mas isso não interessa muito para nós. E aqui embaixo, ó, no cidade ID, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar só como string required e só isso, tá? Não preciso mais do que isso aqui para o nosso campo de cidade ID, beleza? Bom, percebe um detalhe aqui que eu acabei deixando passar, é que assim, ó, o nosso cidade ID, na verdade, ele é um numérico, só que aqui embaixo eu estou dizendo que o cidade ID ele é string. E aí percebe de novo aqui então, né, o detalhe do TypeScript é que ele está dizendo que o nosso esquema ele é inválido. Ele não está aceitando o campo cidade ID. Tá em algum lugar aqui desse string aqui, tá? Desse mensagem de erro, né? Pode ver que aqui embaixo, ó, na verdade, ó, a última coisa que aparece aqui é o seguinte, ó. String is not assignable to type may be number, né? Então dá para ter mais ou menos uma noção que alguma coisa na tipagem está errada. Se a gente confere a nossa interface de volta, né, tu percebe que aqui eu tenho number e aqui embaixo estou dizendo que é string. Eu vou trocar então isso aqui para number e vamos ver como é que fica. E aí, beleza. A gente substituiu então o string por number e vida que segue. O esquema aqui agora ele passa a aceitar. Então, né, que tá ok, tá batendo aqui com a nossa interface. E beleza, o nosso esquema de validação do formulário tá pronto. O que que a gente vai fazer agora? Aqui dentro desse nosso handle save, a gente vai de fato validar o dado para dar aquela mensagem de erro se tiver algum problema de validação. Então, ó, o que que eu vou fazer? Abaixo do nosso setLoading, ou melhor, nem abaixo, né? Acima aqui, ó, do nosso setLoading, o que que eu vou fazer? Form validation schema ponto. Eu vou quebrar a linha aqui nesse ponto para ficar mais interessante. Ponto valide dados. Vou passar uma vírgula e vou passar um objeto aqui informando uma propriedade bem interessante, que é o abort. Assim, o abort não existe porque a gente não passou o nome correto, né? É validate. Validate, agora sim, eu posso passar o abort early, falso. Para que serve isso aqui?
é o seguinte, eu quero validar o meu formulário. Perfeito. Eu estou passando os dados e esse abort early vai fazer o seguinte, enquanto ele estiver validando campo por campo, pode ser que, por exemplo, o primeiro campo dê erro. E aí, por acaso, o segundo campo também ia ter um erro. Só que com o abort early true, no primeiro campo que der erro, ele já para a validação. Ou seja, se o usuário tiver 5 campos errados, ele vai preencher um, vai clicar em salvar, vai dar o primeiro, corrige o primeiro, depois vai dar o segundo, depois vai dar o terceiro. Bah, isso não é nada legal, né? Não é nada intuitivo para o usuário. Então eu deixo o abort early falso, porque assim ele valida todos os campos de uma vez e mostra o erro para todos eles, entendeu? Então, por isso que a gente vai estar utilizando dessa forma. Beleza? Então, esse validate já vai validar o dado para nós. Se a gente deixar o mouse em cima do validate, a gente consegue ver uma coisa interessante. É que, olha só, o validate, ele retorna para nós aqui embaixo, ó, na última coisa. Esse retorno, ele retorna uma promise. Vocês se lembram, né? Como é que a gente trata uma promise, né? O resultado ali de uma promise. A gente vai colocar ponto then. E nesse caso, eu também vou colocar um catch, porque é o seguinte, em caso de sucesso, ou seja, ele validou meu formulário e não encontrou erros de digitação, tamanho de campo, qualquer coisa do tipo. Então ele vai executar a nossa arrow function que vai estar aqui dentro do then. Perfeito. Mas e se tiver erro? O que vai acontecer? Se tiver erro, ele vai cair aqui embaixo, ó, nesse catch. Beleza? Então, aqui nessa parte vai mostrar todos os erros. Então, o que eu vou fazer? Primeiro que eu vou apagar um pouco dessas linhas em branco que está abaixo. Dentro desse then, então, o que vai acontecer? A gente vai poder receber aqui dentro os dados validados. Olha só que interessante. Por que a gente recebe esses dados validados? Porque é o seguinte, ó, tem um recurso aqui no YUP que eu não mostrei para vocês, tá? Não tem como eu mostrar todos os recursos do YUP, tá? Tu vai ter que dar uma olhada na documentação quando tu quiser fazer coisas mais específicas, né? Tem inclusive validação de dados condicional. Por exemplo, se eu tiver um determinado valor em um campo, eu valido outro campo de outro jeito. Enfim, tem várias coisas nesse sentido. E aí tu tem que procurar na documentação como é que faz lá. Tem tudo lá. Mas o que acontece? Uma coisa importante, né, para dar contexto daqueles dados validados, o porquê que a gente vai utilizar ele. Se eu quisesse, em qualquer campo desses, eu poderia, por exemplo, colocar um ponto default. Esse ponto default, a gente pode dizer o seguinte, que o nome completo padrão seria, sei lá, Jorge. Se o cara não preencheu o nome dele, o nome completo vai ser Jorge, beleza? Porque em caso de acontecer de dar erro ou de tu ter, por exemplo, um campo vazio, alguma coisa assim, o YUP ele vai entender, bom, se o cara não preencheu, então eu posso utilizar o valor padrão, tá? E aí esse valor padrão que pode ser fornecido aqui no final do campo, ele não vai dar erro no campo e vai assumir que tu está utilizando o valor padrão. Só que como é que tu usa esse valor padrão? Esse valor padrão vai parar aqui dentro, ó, destes dados validados, tá bom? Então, quer dizer, aqui em cima tu tem os dados a serem validados, ou seja, com o nome completo vazio, tá? E aqui embaixo, depois que tu executou a validação, se tu tinha deixado o nome completo em branco, tá? E tu clicou no salvar, aqui embaixo, nos dados validados, tu vai ter o nome completo com o padrão Jorge, por exemplo. Tá? Então, a gente sempre utiliza esses dados aqui para enviar para o nosso back-end, porque esse cara aqui é o que de fato vai ter os dados ali bonitinhos, vamos dizer assim, para a gente mandar para o nosso back-end os dados corretos, né? E aí, beleza, o que a gente faz com esses dados validados aqui? A gente simplesmente, ó, copia tudo que a gente tem aqui embaixo, Ctrl X, beleza? Que era os nossos métodos de enviar os dados para o back-end, e eu vou colar aqui em cima, Ctrl V, tá? Colei tudo aqui em cima, percebe que não deu erro nenhum, por quê? Porque aqui, ó, no Create, a gente está mandando os dados aqui em cima, tá? A gente tem que corrigir isso. Eu tenho que passar agora dados validados. Aqui e aqui eu preciso atualizar. Dados validados. Percebe que ele não deu erro, não reclamou de nada, porque ele já entendeu que está vindo a tipagem certa. Se eu deixar o mouse aqui em cima, ó, percebe que eu já tenho e-mail, cidade, ID, o nome completo, tudo isso, né? Ele
tem aqui umas tipagens estranhas, mas ele entendeu, interpretou que tá correto aqui, né, no nosso create. Vou minimizar isso aqui, ó, esse if e else. E agora, a última coisa que faltou a gente tratar é os nossos erros, tá? Então, aqui no cat, tá, eu vou receber uma propriedade error. Se a gente deixar o mouse aqui em cima, a gente vai ver que erro é o convite para tu clicar no botão de gostei aqui embaixo desse vídeo e se inscrever no canal, se tu ainda não se inscreveu. Se tu viu que o conteúdo que eu te passei até aqui, ele tá te agregando, tá te ensinando alguma coisa bem legal, cara, não se esquece, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí com mais pessoas, se for possível, beleza? Cara, isso vai me ajudar bastante aqui e com certeza vai ajudar outras pessoas, né? Porque o YouTube vai entender que esse vídeo, que esse canal, ele é legal, tá crescendo rápido e vai começar a sugerir ele para outras pessoas, beleza? Tô contando contigo ali. Mas enfim, o que que é o erro? O erro é N, ou seja, ele não é nada, né? Ele é tipo qualquer coisa, ou melhor, não é que não é nada, ele pode ser qualquer coisa, tá? Então, esse qualquer coisa não é tão interessante. Então, o IUP, ele tem uma validação, ele tem uma tipagem para a gente poder aplicar para esse erro aqui. Eu vou colocar dois pontos e eu vou passar aqui IUP ponto validation error. Olha só que interessante. Eu já tenho essa tipagem aqui, eu não sei se é uma interface ou uma classe. Ó, é uma classe de erro do próprio IUP, tá? Tipando dessa forma, a gente consegue ver tudo que tem dentro do erro. Então, olha só. O que que um erro do IUP vai nos entregar? Erro, ponto. Ele vai entregar aqui causa, errors, inner, message, name, params, path, stack, type, value. Vai entregar uma porrada de coisa. O que eu vou fazer com tudo isso, né? Para a gente ver na prática que os dados vêm aqui dentro. Eu vou colocar um console.log aqui. E vamos lá, vamos para o navegador. Vamos tentar simular um erro aqui, tá? Lembrando que o nosso salvar já está dentro da validação aqui do OneForm, do IUP. Então ele só vai salvar os dados se os dados estiverem corretos, né? Ele já está aplicando o esquema de validação. E agora a gente vai validar ali se esse esquema realmente está funcionando ou não, né? Vamos lá, eu vou abrir o navegador aqui, vou voltar para a tela de cadastros, nome completo está vazio, vou abrir o F12 aqui, terminal, e vou clicar em salvar. E não está fazendo nada, por que não? Deixa eu dar um F5 aqui e ver se resolve. Vou tentar salvar, agora sim, olha só, ele não tinha atualizado aqui, eu acho, alguma coisa do tipo. Agora sim, ele reclamou que dois erros ocorreram, só que ele não está dizendo, né, quais foram os erros que ocorreram. O que eu vou fazer? Aqui no Visual Studio Code, no error, então, eu vou colocar ponto errors. Vamos ver se isso aqui vai dizer para nós quais foram os erros que ocorreram. Pelo menos vai mostrar as mensagens, né? Vou dar um salvar aqui de novo. E agora sim, ó, ele logou duas mensagens. Nome completo is a required field e nome completo must be at least 3 characters. Ou seja, precisa ter pelo menos 3 caracteres, né? Só que isso aqui, tipo, as mensagens já tá validando o campo, né? Só que ainda não tá mostrando essa mensagem aqui dentro do nosso campo. Como é que a gente vai fazer para mostrar essas mensagens ali dentro, tá? Tem outros atributos aqui dentro que vão ser mais interessantes para o nosso uso. O inner aqui é um deles. Olha só, vamos ver o que o inner nos entrega. Vou dar um clear no console, vou salvar e olha só, o inner vai entregar várias coisas. Ele vai entregar agora um validation error para cada erro que aconteceu ali dentro, né? Então a gente consegue expandir e aqui dentro, olha só o que a gente vai ter. A gente vai ter mensagem aqui, que é a validação de erro também, né? E a gente vai ter o path. O path basicamente é o nome do campo que deu erro, entendeu? Mas não necessariamente, tá? Então, tu lembra daquela ideia de dados complexos que eu te passei nas aulas anteriores? Então, se eu tivesse um objeto dentro de um objeto, eu ia colocar, sei lá, batata ponto frita, por exemplo, né? Um dado complexo, uma composição de dados. Tá? Esse path ele seria isso também, ou seja, ele vai ser exatamente o nome que a gente está passando na nossa input, né? Ou o nome que vai estar lá em torno junto com o scope, coisas do tipo, tá? Então, com isso, a gente vai conseguir fazer um loop em cada um dos erros para mandar esses erros pro Unform,
Vamos voltar aqui para o Visual Studio Code. E aí, o que, que eu preciso fazer aqui? Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso criar aqui uma constante que vai ser o validation errors. Validation errors, ele vai ser do tipo objeto, e dentro desse objeto, a gente vai ter vários atributos. Só que a gente ainda não sabe que atributos são esses. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui, dois pontos, string, dois pontos aqui, e string também. Ponto e vírgula não, né? Ele inicializa como um objeto vazio. E aí, talvez agora tu esteja... Porra, mas que troço que tu fez aí, Lucas? O que eu fiz aqui? Eu só disse o seguinte, ó. Esse validation errors, ele é um objeto, tá? E dentro desse objeto eu posso ter vários atributos. Só que eu ainda não sei qual é que é o nome dos atributos. Mas eu sei que qualquer atributo que eu tiver, ele vai ter uma chave string. E o valor também vai ser string, tá? É isso aí que a gente fez aqui. Agora eu posso fazer o seguinte: error.inner.for each. Vocês lembram que o inner aqui, ó, o que é o inner? O inner é uma lista de validation error. Então a gente pode fazer uma interação sobre ele. Então, ó, eu vou pegar aqui error. Ah, aqui em cima, ó, percebe que ficou com o mesmo nome aqui de cima, né? Eu vou trocar esse nome aqui, ó, e eu vou chamar de errors, ok? Porque aqui eu posso acabar recebendo vários erros, tá? Então, ou enfim, só para ficar com um nome diferente, tá bom? Errors aqui em cima e aqui, ó, vai ser error e uma arrow function que aqui dentro a gente vai tratar o que a gente vai fazer com aquele um erro de fato que a gente está recebendo. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte: primeira coisa, eu preciso verificar se eu tenho o path. Tá? O que é o path? É aquele nome da input, né, do atributo do objeto que deu erro. Ou seja, o nome da nossa input. Então eu vou fazer o seguinte: se return, ou seja, se cair dentro desse if, né, eu encerro e eu não vou executar o que eu for colocar para baixo, tá? Qual vai ser a condição? Vai ser vou negar error ponto, ou seja, se path for undefined, undefined é um tipo de dado false, tem isso no JavaScript. Tá? O que é um false? Algo que não é verdadeiro. Então pode ser uma string vazia, pode ser zero, pode ser undefined, pode ser nulo, pode ser falso. É um dado false. Tá? Um dado false, quando a gente faz um if nele, ele vai cair na condição falsa. Tá? E se a gente nega o falso, a gente vai no true. Então é o seguinte, se o meu campo for undefined, então sim, retorna. Não executa o que está abaixo, né? Por que eu gosto de fazer isso? Porque daí eu não preciso fazer aquele corpo do if, sabe? Se eu colocasse aqui, só desse jeito, ele só... E poderia fazer assim, ó, colocar um corpo aqui, ele só ia cair aqui dentro, né? Se PF for verdadeiro, né? For um dado, acho que é truth, que é um dado verdadeiro, né? Que daí, tipo, uma string completa, um número maior que 1, true, coisas nesse sentido, tá? Só que daí a gente teria esse corpo aqui, né? Eu teria que encadear, enfim. E eu, na minha forma de fazer as coisas, eu acho assim mais bonito. Porque eu olho aqui, o que eu estou fazendo na função? O if return. Tá, então nessa condição aqui eu já encerro a execução. Eu não continuo executando o que eu tenho abaixo, beleza? Mas tudo bem. O que a gente vai executar aqui embaixo? A gente vai fazer o seguinte: validation errors, validation erros. Aí não. Ó, vamos trocar aqui. Validation errors, ok? No inglês, validation errors. Vou abrir colchetes e vou dizer que vai ser error.path, porque agora o path não é mais possivelmente undefined. E esse valor aqui, esse atributo específico, vai ser igual a error.message, ok? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou passar por cada um dos atributos que eu tenho, ok? Cada um dos erros que aconteceram no meu formulário, vou pegar o path desse erro e vou jogar dentro desse objeto validation errors, tá? E o que eu vou fazer com esse objeto validation errors? Primeiro a gente vai logar, fazer um log dele para ver o que ele trouxe para nós e depois a gente usa ele no próprio informe.
Vou limpar ele aqui, o terminal. Vou dar um salvar. E aqui está, ó. Percebe que eu tenho um objeto apenas. Nome completo must be at least 3 characters. Então eu preciso ter pelo menos 3 caracteres no meu campo. Beleza? Bom, tu percebe que antes ele estava dando 2 erros, né? Só que agora ele só está mostrando um. Por que que aconteceu isso? Porque, o seguinte, o nosso campo, ele deu 2 erros, só que 2 erros para o mesmo path. E quando a gente faz o assign, aqui, ó, isso aqui, a gente está dizendo o seguinte, objeto que pode ser em branco, pega o atributo path e atribui essa mensagem para ele. Se o path for igual nas duas vezes que ele foi aqui na nossa arrow function do for each, ele vai simplesmente sobrescrever um campo ou outro, entendeu? Então, por isso que acabou dando essa confusão, né? E ele acaba sobrescrevendo. Mas eu não acho que isso aqui seja realmente um problema, né? Tem o campo obrigatório, mas ele tem que ter pelo menos 3 caracteres, dá na mesma. Eu vou deixar aqui, assim, por aqui, tá? Mas se tu quiser fazer um tratamento teu aí, customizado do outro lado, à vontade, não tem problemas, beleza? Então, percebe que ele está logando um objeto, né? E o que que eu vou fazer, então, de fato com esse objeto? Eu vou acessar o formRef.current.setErrors. Olha só, essa função aqui do onForm, setErrors, a gente pode passar esse objeto que a gente construiu para ela. Por quê? O que que é isso na prática, tá? Esse setErrors aqui, ó, a gente pode deixar o mouse sobre ele, percebe que ele é um record de string, ou seja, ele é um objeto, né, que tem chave e valor, exatamente como a gente está construindo aqui. Nesse caso, eu poderia passar aqui fixo, por exemplo, um objeto dizendo que nome completo, dois pontos, precisa qualquer coisa, tá? Poderia passar isso aqui. E isso aqui funciona. Se eu volto no navegador, ó, só vou dar um F5 aqui, vou dar um console, tentar salvar. Percebe que ele mostrou o erro aqui para aquele nosso campo, tá? A mesma coisa vai valer se eu quisesse, por exemplo, passar o e-mail. E-mail, dois pontos, qualquer coisa, tá? Vou voltar aqui, ó, vou tentar salvar. Ó, percebe que agora ele já mostrou que o e-mail aqui, ó, também tá errado, entendeu? Basicamente por isso, aqui dentro desses 7 erros, tu pode atribuir erro para qualquer campo ou para vários deles ao mesmo tempo, tá? Ou seja, aquele nosso objeto que a gente construiu, esse validation errors aqui, é exatamente o que a gente precisa passar aqui embaixo, ó, no set errors. Vou apagar esse console log, a gente não precisa mais dele, beleza? E aí eu vou testar, ó. Vou dar um F5 aqui e vou tentar dar o log. Funcionou perfeitamente. Essa é a validação de formulário que a gente já construiu até aqui. Só que o seguinte, percebe uma coisa interessante? É que tá em inglês essa mensagem de erro. Mas a nossa aplicação é para o público que fala português, né? Então não sei se faz muito sentido a gente estar mostrando a mensagem em inglês. Se pegar uma senhorinha aí, secretária de algum lugar, tu acha que ela vai entender esse negócio em inglês aqui? Ela vai ver que tá dando erro, mas não vai fazer ideia do que é. Talvez ela até se atine, né? De colocar no tradutor aqui, né? Ó, deve ter pelo menos 3 caracteres. Ou não, né? Mas normalmente a gente tem que sempre estar preparado para o pior dos casos. Então o que que a gente vai fazer? Vamos traduzir isso aqui. Como é que a gente traduz isso? Muito simples. Ou melhor, tem duas formas que a gente pode fazer para deixar as mensagens bonitas aqui dentro do nosso formulário. Qual é que é essas formas? A primeira delas, aqui ó, no nosso esquema de validação, a gente pode, por exemplo, ó, o nome completo é obrigatório. Então, ó, dentro do required, olha só, a gente pode receber um SMG, ou seja, um message. Então, se eu passar aqui, ó, campo é obrigatório, ponto. E no mínimo 3, eu posso passar o próprio min, né? E posso passar vírgula e um message também. Vírgula, o campo precisa ter pelo menos 3 caracteres.
caracteres. Digitei certo? Caracteres. Ponto. Beleza? Então, posso fazer isso também. Volto no navegador, vou dar um F5 aqui e vou salvar. Ó, eu coloquei compo, né? Mas enfim, já está traduzido. Funciona desse jeito, tá? Essa aqui é uma das formas que a gente tem, tá? Não te digo que seja a forma mais prática ou a forma mais simples de fazer, mas funciona. Tu pode colocar a mensagem, né, uma mensagem customizada para cada uma das validações que tu queira. Só que tem um detalhe, né? Tu já percebeu que se eu quisesse, por exemplo, que esse campo de e-mail também esteja mensagem, eu vou ter que passar uma para cada um, tá? Eu vou ter que repetir para todo mundo. Aí, e tu já sabe, tu já deve ter percebido que eu não sou muito adepto a essa ideia, né? De ficar repetindo coisas o tempo todo. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou, primeira coisa de tudo, vou apagar essas mensagens aqui, tá? Porque eu entendo que essa parte do Yup, ela serve para casos específicos, mensagens customizadas. Ou seja, não é mensagem padrão, é mensagem customizada. Então, sei lá, era campo obrigatório, mas aí tu quer dizer, esse campo é estritamente obrigatório, seu tonto, sei lá, qualquer coisa assim. É claro que tu não vai fazer uma coisa dessas, tá? Mas se tu quisesse, é uma mensagem customizada, não é a mensagem padrão. A gente precisa traduzir todas as mensagens do Yup. Esse é o correto a se fazer, porque daí tu simplesmente não vai precisar se preocupar com esse tipo de coisa aqui. Entendeu? Bom, o que que a gente vai fazer agora? Eu só vou fazer aqui uma última coisa que eu acabei esquecendo de fazer e depois a gente encerra o vídeo e na próxima aula eu te mostro exatamente como é que a gente vai fazer essa tradução do Yup, tá? Essa outra forma de traduzir, né, de traduzir todas as mensagens do Yup. Eu vou fazer o seguinte, ó, essa tipagem do nosso validation errors aqui, eu vou dar um Ctrl X nisso aqui, tá? E eu vou vir aqui dentro, ó, de shared forms. Aqui dentro desse cara, eu vou criar um novo arquivo chamado de ivformerrors.ts. Por que que eu vou fazer isso? Porque aqui dentro eu posso criar uma interface direto já para aquele nosso, para as validações aqui do nosso formulário. Vou copiar esse mesmo nome aqui e vou passar aqui, ó. Porque desse jeito eu não preciso ficar repetindo. Então aquela nossa tipagem para cada nova tela de CRUD que a gente acabar criando, tá bom? Basicamente por isso. Aqui no index eu vou reexportar isso aqui também, tá reexportado, vou fechar isso, e aqui dentro, ó, vou passar ivform errors, beleza? Então, ó, de forma simplificada agora eu tenho para, enfim, posso utilizar essa interface, não preciso saber necessariamente toda vez lembrar como é que faz para implementar aquele detalhe da chave, valor e tal. Eu deixo isso aqui num lugar só e depois eu só reutilizo. Beleza? Eu sinceramente espero que tenha gostado do vídeo. Não se esquece de dar um like se tu gostou aqui. Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Cara, já tô te pedindo isso há várias aulas. Se inscreve ali, meu. Tá perdendo tempo. Se inscreve para tu não perder as próximas aulas. Eu sei que, mas eu olho o teu canal todas as vezes para ver se tem vídeo novo. Ou eu sei os dias. Tá, mas e se eu mudar os dias de publicação de vídeo? Aí tu não vai ser avisado. Então, se inscreve aqui no canal para tu não perder os próximos vídeos. E é claro, isso aqui vai me ajudar, né, ao quanto antes ali crescer mais e poder focar mais aqui e criar mais conteúdos como esse, tá bom? Então, tô contando contigo ali e a gente se vê na próxima aí. Valeu!